A voz da profecia para 2012. Os profetas eram homens que Deus revestia do seu espírito para uma missão especial. O objetivo era o de alertar o povo e os governantes quanto à necessidade de viverem uma vida religiosa e moral de acordo com os princípios divinos. A palavra da profecia tinha como propósito instruir, advertir e corrigir o povo de Deus, apontava o pecado, chamava o arrependimento e revelava os propósitos de Deus para com a nação de Israel. O profeta Abacuque. Abacuque profetizou aproximadamente no ano de 610 a.C. Foi um dos poucos que deu crédito quando o profeta Jeremias afirmava que Deus usaria os ferozes babilônios para disciplinar os judeus. Seu ministério ocorreu pouco antes da primeira invasão de Judá por Nabucodonosor, quando Daniel e outros foram levados para a Babilônia. O profeta Abacuque expressa o que queremos dizer para Deus nos momentos de incompreensão dos fatos e quando estamos inconformados com a situação em que nos encontramos nesta vida. Ele verbaliza o nosso espanto e a nossa decepcionante tentativa de encontrar sentido nos acontecimentos que nos rodeiam. Mas Abacuque buscou respostas em Deus e nele encontrou sua fortaleza, apesar de todas as circunstâncias adversas. Boa noite, é muito bom estar novamente com vocês e eu abraço a cada um, movido sempre pela graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, você também que nos acompanha à distância, receba o meu abraço, que Deus nos abençoe nesse tempo, meus irmãos. Ok. Hoje nós vamos continuar aprendendo com a experiência do profeta Abacuque, diante da dúvida e da perplexidade. E nós vamos ler, assim que conseguirmos, Abacuque capítulo 1 e verso 12 em diante, isso mesmo. Obrigado. Obrigado, meu irmão querido. É isso, estamos juntos. Então, Abacuque 1, capítulo 1, verso 12, até o capítulo 2, versos de 1 a 20. Na verdade, vamos ler alguns versos desse texto e gostaria de parar em um momento ou outro, fazer um destaque especial. Você pode acompanhar a leitura também, se você não tem a Bíblia, ou ainda não conseguiu encontrar Abacuque na sua Bíblia, que não é difícil isso acontecer, não é? Pode acompanhar comigo. É certo que está depois de Gênesis, antes de Apocalipse. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo? Não morreremos. E aqui faço a primeira parada só para destacar que uma das traduções traz aí a leitura, tu não morrerás, pode ser a sua, que é uma leitura chamada de Tikkuné Soferim, que eram as correções dos escribas. Existem 18 textos no Antigo Testamento que sofreram alterações ou pequenas corrigendas dos escribas. E alguns acham que o primeiro a fazer isso foi Esdras, tudo motivado por um motivo teológico. Irmão, desculpe, poderia abaixar um pouquinho o meu retorno? Obrigado. Mas Abacuque vai nos mostrar que a vinda dos caldeus não afeta sua confiança quanto à preservação do povo por Deus. E aqui ele não está dizendo para Deus, olha, o Senhor não vai morrer, mas na verdade está reafirmando a fé que ele tem de que o povo, apesar da invasão, não iria morrer. Tá bom? Vamos seguir? Mais um pouco. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina,
Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Então, por que toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? E aí, 14 a 17, o profeta Abacuque passa a descrever os atos horrendos dos caldeus para Deus, como se ele já não soubesse. Vamos chegar ao capítulo 2, verso 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Aí o Senhor me respondeu e disse, veja lá, o que o Senhor disse. Não estou conseguindo aqui, querido. Escreve a visão, grava-a sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Vamos ler juntos esse texto, por favor? Vamos lá. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Obrigado. Próxima vez eu peço que você leia mais animado, por favor. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte que não se farta. Muito bem, queridos. Quero refletir com vocês sobre uma ação que é proibida em alguns círculos de reflexão teológica. Uma ação que é proibida em algumas comunidades de fé. A partir desta pergunta aí, podemos questionar as ações de Deus? Será que podemos questionar as ações de Deus? O que você acha? Por questionar eu entendo isso, é colocar em dúvida, é argumentar sobre as ações de Deus. Será que eu posso colocar em dúvida as ações de Deus em minha vida? Será que ao fazer isso, não vai cair um raio do céu na minha cabeça? Ou então, se eu ficar questionando demais, as coisas vão acabar ficando piores do que já estão? Então, vou lhe dar 1 hora para você comentar agora com o seu irmão ao lado, se você acha que é possível questionar as ações de Deus. Vai lá, converse com ele um momento, por favor. É possível ou não? Você que está em casa pode questionar também, fique à vontade. Se estiver sozinho, fale em voz alta, vai dar a impressão que você está aqui. Ok. Muito bem. Alguns não estão conversando nada. Fique à vontade, não há problema. Talvez você já esteja com uma crise diante da proposta que eu fiz. Mas, queridos, o que eu gostaria de compartilhar com vocês é que questionar as ações de Deus pode ser, sim, um exercício de aprendizado. E o livro de Abacuque indica esse caminho. E nós estamos falando de alguém que andava com Deus, que era usado por Deus e que se levantou para questionar a Deus nas ações que ele estava testemunhando. Primeiramente, a falta de ação e, em segundo lugar, uma ação por demais rígida. O Renato nos levou a entender a semana passada 2 questionamentos do profeta. Você se lembra? Pergunte à pessoa ao seu lado se ela se lembra.
Se ela não esteve aqui, poderia ter assistido a mensagem em casa, né? Por favor, fala para ele assistir a mensagem em casa. Se ele faltou, é matéria dada, você sabe. Primeira pergunta de Abacuque, Abacuque chama Deus para conversar. Deus, vem aqui, vamos conversar um pouquinho. Olha, não é nada pessoal, mas o Senhor não está vendo o pecado no meio do povo. Essa situação de pecado o Senhor não está vendo. Passa o tempo e aí Deus resolve responder: não, você tem razão, meu servo. Vou disciplinar o pecado do povo e vou permitir a invasão da terra pelos caldeus. Segura Abacuque, porque eles vão detonar tudo. Aí Abacuque, desculpe a risada, Abacuque, mas ele volta à carga. E diante dessa palavra de Deus, ele, não, Senhor, espera um pouco, vem aqui. E aí já estamos, capítulo 1, versos de 12 a 17. O Senhor não está vendo, por favor, que o remédio que o Senhor quer dar é pior do que a doença que já existe? O pecado é ruim, mas esse remédio que o Senhor arrumou é muito pior do que essa doença. E aí, queridos, Deus não responde imediatamente a este questionamento do profeta. A segunda questão ele deixou de molho. Daí, então, o profeta vai para o seu lugar em particular, a fim de, longe das pessoas, esperar que Deus responda a ele. Pode ser na muralha, num lugar, num loft que ele tinha, ali, mas ele estava sozinho e queria que Deus pudesse responder ao seu Torhat, que foi traduzida a palavra hebraica como queixa. Mas, na verdade, ela deveria ter sido traduzida como argumento, refutação. Então, Abacuque, eu vou ficar, aguardar sozinho para ver como é que Deus responde o meu argumento, a minha refutação. Quer dizer, Abacuque estava questionando mesmo a Deus. Como pode, né? Você e eu, tão pequenos, questionarmos a Deus. Bom, Abacuque não se importou com isso. Ele saiu questionando mesmo. Muito bem. E é deste ponto em diante, queridos, que gostaria de refletir com vocês, tentando responder esta pergunta. Podemos questionar as ações de Deus ou não? E eu quero começar já dando a dica. Se Abacuque questionou, nós também podemos, você não acha? Ou você se acha menor do que Abacuque? Pergunte aí ao seu irmão ao lado, você se acha menor que o profeta? Tal. Talvez você não tenha um loft como ele tinha lá em Jerusalém, né? Mas tudo bem. Não só questionou, como ele foi atendido. E nós vamos olhar a resposta de Deus para Abacuque. E a partir dessa resposta, veremos dois posicionamentos que são opostos entre si, que o homem deve considerar antes de questionar a Deus sobre suas ações, a partir de Abacuque capítulo 2 e verso 4. Então vamos tentar responder essa pergunta, olhando a resposta de Deus, que vai revelar dois posicionamentos opostos, que o homem deve considerar antes de questionar a Deus sobre suas ações. Os dois posicionamentos são esses, a partir de Abacuque 2,4. Se você tem aquele excelente hábito de anotar, veja lá. Vamos começar então. Primeiro, tudo está ao redor do ponto de partida do seu questionamento. Então, qual é o ponto de partida do nosso questionamento em relação às ações de Deus? É a soberba ou a fé? É a soberba ou a fé? Então, por favor, pergunte à pessoa ao seu lado, você tem questionado a Deus a partir da sua soberba ou a partir da sua fé? Você viu que eu gosto que você participe, por favor. Muito bem.
Vamos considerar o primeiro ponto de partida que Deus mesmo levantou na sua resposta, a soberba. Nós temos uma facilidade de eleger a nossa soberba como soberana. E é interessante você olhar que, embora a primeira parte do texto descreva uma atitude altiva da mente da Babilônia, ou mente do babilônico, nós podemos tomá-lo, esse texto, portanto, como o início da resposta e posicionamento divinos diante da refutação de Abacuque. A partir desse texto, Deus começa a respondê-lo. Na verdade, Abacuque queria que os babilônicos orgulhosos fossem disciplinados. Daí, você vai perceber que Deus dá atenção a isso a partir dos 5 ais irônicos, jocosos, zombadores. Na literatura judaica, esses ais serviam como um canto fúnebre, era uma coisa muito séria. Mas aqui, no nosso texto, eles são colocados de maneira a brincar com os leitores. E Deus diz para Abacuque que ele fará isso, ele vai realmente tratar diretamente a idolatria e a violência contra as pessoas. Olha que interessante o escopo da violência que Deus vai tratar com os babilônicos. Pessoas, cidades, a fauna, até a flora da terra. Deus está vendo isso, o maltrato que a terra que ele deixou estava sofrendo na mão desses caras. Eles serão também exortados. Mas, queridos, Deus quer mostrar que o seu povo orgulhoso também precisava ser disciplinado. E é aqui que entendemos que todo o soberbo será tratado por Deus como tal. Seja ele seu filho, seja não filho, seja próximo ou distante, todo soberbo, segundo a Escritura, será tratado da mesma forma. E esse é o caminho indicado pelas Escrituras sempre que Deus se relaciona e age na vida das pessoas. Quando ele encontra um soberbo, ele quer logo disciplinar. Pergunte ao seu irmão ao lado se ele já está sendo disciplinado pelo Senhor. Está soberbo aí ou não? Está sentindo já a exortação do Senhor? Não, nós vamos orar para que você sinta ainda hoje. Eu já estou sentindo aqui. Soberba tem a ver com soberania de Deus, queridos. E ela é um inimigo poderoso na vida do cristão contra essa soberania. Você vai perceber, lendo o livro de Abacuque, que ele tem experiência com Deus, a ponto até de saber descrever o caráter de Deus em detalhes. Mas o que se percebe claramente é que ele vai precisar vivenciar uma experiência agora com a soberania de Deus. Deus quer ensiná-lo a lição desse controle que ele exerce sobre todas as coisas. A soberba nos leva, queridos, a desconsiderar essa soberania de Deus. Ou seja, vou tentar de uma maneira simples definir o que é isso. Soberania sendo o direito e o poder que Deus tem de agir em toda e qualquer dimensão da terra e fora da terra, conforme sua vontade. Nossa soberba afronta essa soberania. Quer desbancar a soberania de Deus, não só sobre a nossa vida, mas em qualquer quadrante da existência. A soberba nos leva a olhar o homem como o centro gravitacional de tudo, como se nós fôssemos o centro do mundo, como que tudo deveria concorrer, convergir para nós, para o nosso benefício, conforme a nossa vontade. Porque afinal, você e eu somos servos do Deus Altíssimo. Amém, irmão? E por ser servo, já ouviu essa palhaçada, desculpe a palavra dura aqui, por aí,
porque você não é cauda, é cabeça e blá, blá. Textos fora do contexto. Levam as pessoas a exigir, a confrontar a soberania de Deus, a dizer que ele não está fazendo certo, mas um questionamento advindo da sua própria soberba, sua vontade de controlar. Quando estamos soberbos, nós somos críticos e exigentes. Você já viu isso na sua vida? Hã? Talvez sua esposa pudesse falar melhor disso, né? Não, talvez o seu marido, ou seu namorado, seu noivo, sei lá, seu pai, seu avô. Mas houve uma época na minha vida, queridos, que eu achava que deveria pormenorizar os meus pedidos de oração com um receio de Deus compreender errado o que eu estava falando para Ele, o que eu estava pedindo. Não sei se já aconteceu isso com você. Senhor, eu gostaria de ser mais santo, mas espera aí, antes de o Senhor dar a ordem, mas não dá provação, por favor. Também doença não, eu queria aprender numa boa. Me lembro um pouco antes, numa ocasião em 1927, quando eu estava diante da última área que eu entreguei da minha vida ao Senhor, para o controle dele, foi a área do namoro. Essa foi a última área que eu rendi aos pés de Cristo. Que bênção, né? Sabe por que foi a última? Porque eu achava que se eu ficasse orando para Deus me dar alguém, Ele me daria aquela mulher feia, entende? Aquela irmãzinha encalhada, sei lá. Desculpa, essa foi a minha visão na época. Como é possível isso? Parece a história daquele homem que achou a lâmpada amassada de um gênio que não era muito eficaz em responder os desejos. Você já ouviu falar disso? Então ele, puxa, eu tenho 3 desejos. Sim, pode fazer o primeiro. Eu quero sentar numa montanha de dinheiro. Aí o gênio, eu ia falar anjo, é coisa do Apocalipse. O gênio pega o sujeito e põe põe sentado no topo da casa da moeda. Não foi isso que eu pedi. Mas, queridos, Deus não é um irmão menor nosso, ou um avô que se descuida e deixa o leite entornar. Você está entendendo? Na verdade, queridos, nós não queremos obedecer, nós queremos controlar. Daí o seu questionamento em relação às ações de Deus não é eficaz porque você o faz a partir da sua soberba. O seu desejo de controlar a Deus, como uma mandinga que a gente leva no bolso. Esse Senhor não pode ser carregado. É Ele que vai adiante, louvado seja o seu nome. Ele aceita sugestões, mas o seu plano sempre é perfeito. E quando ele vê um arrogante se arvorando na terra, dizendo, é assim que você tem que fazer, ele gosta, porque o coração dele é cheio de amor. Vou exortar esse meu filho para que ele possa voltar à sanidade. Você quer obedecer a Deus ou você quer controlá-lo? Gostaria que você perguntasse isso à pessoa ao seu lado. Se você não gosta do seu irmão ao lado, pode mudar de lugar, não há problema. Para você poder participar melhor. Vamos lá, pergunte a ele. Então, queridos, expressar a sua incompreensão das ações divinas ou da falta delas, a seu ver, isso não é problema para o crente. Você, qualquer hora da sua vida, será que o Senhor está olhando por mim mesmo? Ou Senhor, onde o Senhor estava quando aquilo tudo acontecia na minha vida? Questionar as ações de Deus não é o problema. O problema é fazê-lo com uma atitude soberba, esquecendo-se de quem Deus é e de quem você é.
E é interessante que quando entregamos a nossa vida ao controle de Deus, nós passamos a participar de um plano meticuloso de amor, que ao mesmo tempo nos inclui, contempla, envolve e também frutifica em nós e a partir de nós para as pessoas. Não é assim que naturalmente nós optamos por sair do centro de tudo, para que o Senhor seja em nós e a partir de nós? Já queremos sair do foco dos holofotes. E é assim que cada acontecimento da vida vai sendo percebido sob a verdade que Abacuque escreve no seu livro. Quer ver algumas coisas? Ele fala do cuidado de Deus e então começa a dizer coisas que nós deveríamos relembrar sempre. O Senhor cuida de nós. Quem é esse Senhor? É o eterno, é o santo, é o forte, é o puro, é o poderoso. Louvado seja o seu nome. Está querendo que você veja aí mais características. Diz que Ele é o Deus tão glorioso que pode encher a terra do seu conhecimento. É o Deus que pode todas as coisas, Ele é onipotente. Abacuque também diz que Ele está no centro controlador do universo, de onde Ele fala e toda a voz se cala. É esse Deus que você quer questionar? Não há problema fazê-lo, querida, desde que o ponto de partida não seja a sua soberba. Quem é soberbo abre mão dessa maravilha do cuidado de Deus. É isso que você quer, querida? É isso que você deseja? Então perceba o que vai acontecendo. Cada vez que você se levanta orgulhoso, soberbo, a falar com Deus como se Ele fosse um subalterno, como se fosse um cão de estimação, um ser controlável por sua fé, muitas vezes fraca e falida. Isso não lhe traz bênção alguma, pelo contrário, dá um gosto de cabo de guarda-chuva na boca da gente, de pastel de feira, aquele pastel bem ruim. Porque eu clamo e Deus não me responde. Porque questiono e as coisas não mudam. Talvez seja a gênese do seu questionamento o grande problema da sua vida. Agora, podemos ter momentos de dúvida, de questionamento, mas a graça do Senhor nos trará de volta a confiança plena, como aquele pequeno filho que se entrega aos braços do seu pai, desde que a soberba não seja o ponto de partida de nosso questionamento. Muito bom. Além da soberba, temos o segundo posicionamento que eu e você devemos considerar antes de questionarmos as ações divinas. É o segundo ponto de partida. Será que o seu questionamento das ações de Deus tem brotado de fé? Então, questione a pessoa ao seu lado de novo, por favor. Vocês estão tão bonitos fazendo isso. É sim, alguns cutucam, são mais enfáticas, é muito interessante. A fé tem sido o ponto de partida das suas dúvidas sobre a ação divina. Olha só, Deus relembra a Abacuque em capítulo 2 e verso 4, a base relacional sobre a qual se desenvolve a caminhada do justo, que é a fé. Então Deus propõe uma fé lúcida, e aqui nos encontramos com ela. E é interessante que esse versículo 4 do capítulo 2 foi muito citado no Novo Testamento pelos seus autores. E essas menções, para quem estuda a Bíblia, as menções do Antigo Testamento no Novo, são notáveis,
porque nos faz ver como o Espírito Santo ensinou os escritores do Novo Testamento a interpretarem o Antigo. É uma grande lição de hermenêutica, você não acha? Facilita muito o nosso próprio trabalho de entender o texto do Antigo Testamento dentro do seu contexto. Dentre as citações, Paulo e Hebreus, gostaria de destacar aqui Hebreus capítulo 10 e ler com vocês de 32 a 39. Veja só, talvez esse texto o ajude a entender ainda melhor o que é essa fé lúcida. Diz lá, Hebreus 10, 32 a 39. Vocês suportaram muita luta e sofrimento. Algumas vezes foram expostos a insultos e tribulações. Em outras fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Olha que texto lindo. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão, irmãos prisioneiros, e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Coisa linda isso. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. Olha o nosso texto. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, vamos ler juntos? Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Vamos ler de novo, queridos. Vamos lá. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Não acende um fogo aí no seu coração, meu irmão. Pergunte à pessoa ao seu lado, você é daqueles que retrocedem ou que seguem em frente na fé, meu irmão? Vamos lá. Tenha fé lúcida. O justo viverá pela fé. Esse contexto revela que esse justo vive a fé em Deus, mesmo diante de provações e dificuldades. Então, queridos, o que eu estou tentando dizer é que a fé não extingue o questionamento. A fé nos faz continuar dependentes de Deus, mesmo sem as respostas desses questionamentos que fazemos. Porque essa fé nos traz o entendimento de um mecanismo, de uma nova existência que temos nesse Deus. A W. Tozer escreveu algo muito elucidador. Veja lá. A verdadeira fé se apoia no caráter de Deus e não pede outras provas além das perfeições morais daquele que não pode mentir. Basta que Deus tenha afirmado, e se a declaração for contrária a cada um dos 5 sentidos e a todas as conclusões da lógica, o crente mesmo assim continua crendo. Louvado seja o seu nome. Isso é maravilhoso, ou não? Logo, entendendo que Deus sempre responde à minha oração a partir do plano de amor, falando ou ficando em silêncio, mas sempre responderá ao seu servo que o questiona a partir da sua fé. Assim, queridos, esses aparentes malefícios que acontecem ao nosso redor e em nós também, para este justo, portanto, que vive pela fé, são para ele oportunidades para levá-lo a uma comunhão ainda mais profunda, baseada no amor de Deus por ele. Israel, Judá, foram mesmo para o cativeiro. Mas por que eles foram para lá? É muito raso pensarmos que eles foram ser castigados pelo pecado. Não é necessário Deus fazer isso. O pecado castiga ao pecador naturalmente. Deus não precisa agir em torno disso. Mas não é interessante percebermos
que a ida deles lá para o cativeiro propiciou que eles enxergassem a dureza do seu coração. E ainda assim, esta dureza do coração foi usada por Deus para um fim proveitoso. Foi lá que sentiram saudades, foi lá que receberam palavras específicas, foi lá que milagres de Deus se manifestaram. Deus faz isso. E é aí que nós chegamos à fé libertadora. Então eu entendo que a minha vida está dentro de um plano de amor maior do que eu mesmo. Já não sou o centro e não preciso ser, porque eu gravito ao redor de um plano 100% amoroso em relação à minha vida. Você se sente assim, querido? Se você não se sente, pode questionar a Deus, desde que você o faça a partir do justo que exerce a sua fé, desta visão de fé. Então, a atuação de Deus faz sentido num ambiente muito maior do que eu. Eu tenho uma obra de Deus, está aqui. Eu tenho uma obra de Deus acontecendo em mim, mas não só em mim, mas também por mim, ao meu redor, longe de mim. Como diria o amigo Estênio Márcios, é aquela obra de tapeçaria sendo tecida de uma forma incompreensível para quem a vê parcialmente, mas para o autor que está tecendo, ele sabe onde aquilo vai dar. Mesmo que eu não entenda, ele sabe. Ele conhece o ontem, o hoje, o amanhã, o depois, as relações delicadas da minha vida com todas as outras pessoas, que serão afetadas pela obra de amor que Ele está fazendo em mim. Mesmo que isso seja levar você para a UTI. E essa foi uma das experiências que eu tive com o amor de Deus, mais profundas. É interessante que sozinho na madrugada na UTI, não sei se você já ficou, mas não é uma coisa muito agradável. Ainda mais quando as pessoas ao redor estão morrendo. Mas ali no meio da madrugada encostou na cama a chefe das enfermeiras. O senhor não vai dormir? Aí, de dentro de dentro do coração brotou uma frase que eu não pensei. Eu disse: eu estou orando. Não sei de onde veio aquilo, mas eu estava conversando mesmo com Deus. O senhor ora? O senhor poderia orar por mim? Poderia ter sido você no meu lugar, amém, irmão? Eu usufruí daquela tremenda prova de amor de Deus por mim e pela vida daquela mulher. Quando eu me vi, estava lá orando por ela, com ela, falando do amor de Deus e de um Cristo que fazia sentido para mim. Mesmo ali, deitado naquela cama, meu irmão. Em nenhum momento eu me senti sozinho. Mas a paz do Senhor me invadiu. Aquele tempo todo. E eu só podia agradecer, porque ainda podia ver uma obra de Deus se fazendo em mim e a partir de mim. Então, querido, o Senhor atua sobre o namoro, sobre o casamento, sobre a solidão, sobre o consumo,
invade, visita o ontem, o hoje, o amanhã, o futuro, a escola, a carreira. O plano de Deus atua sobre a feiura, sobre a beleza, sobre a fome, a falta, o abstrato, o concreto, a cultura. Esse plano de amor do Senhor atua sobre a doença, contra, a favor dela, em relação à cura, à morte, à vida, a partir de uma vontade que Ele mesmo disse a nós pela Sua palavra, que é boa, perfeita e agradável. Louvado seja o Seu nome. E é interessante começarmos a vasculhar os ensinos de Cristo e perceber que podemos experimentar essa fé de uma maneira maravilhosa. Mas você já viu que no ensino de Cristo, e essa é uma loucura da fé, os humildes de espírito são chamados de bem-aventurados. Que os mansos, não os que brigam, mas os mansos herdarão a terra. Você já viu que os primeiros são os últimos e os últimos são os primeiros no raciocínio divino? Viu Jesus falando que o maior homem é aquele que serve melhor os outros? É incrível quando vemos o Senhor dizendo que aquele que perde tudo é o único que por fim possuirá todas as coisas. Diz também que o homem do mundo, aquele que é coroado de êxito, vai testemunhar os seus tesouros que ele acumulou serem varridos pela tempestade do juízo. O mendigo justo vai para o seio de Abraão, enquanto o rico arde nas chamas do inferno. É uma coisa incrível esse ensinamento do Mestre. Daí então, eu e você nos abraçamos com Abacuque nesse momento final, ou não? E vamos dizer, até quando, Senhor? E aí Deus responde, a visão, filho, ainda está para cumprir-se. Mas ela se apressa para o fim e não falhará. E aí, numa tradução literal do texto hebraico, ainda que te pareça demorada, não tardará. Ainda que te pareça demorada, não tardará. Até quando, Senhor? E aí Deus responde para você essa noite, filho querido, vem aqui, vem para os meus braços. Até quando? Eu vou lhe dizer, até que meu plano de amor seja realizado neste mundo que inclui você. Até que esta vida que não é só sua, vai frutificar na vida de muitas outras pessoas. Até quando, Senhor? Sim, filho, na esperança que se enlaça a esperança de muitas outras pessoas. Até quando, Senhor? Filho, até a bênção ser compartilhada, não só por você, por todos. Até quando, Senhor? Até o momento que a vida se refaz como todo, para o nosso bem e para o bem de todos, para abençoar o próximo, mesmo aquele que é próximo e querido e aquele que não é tão querido assim. Qual é o ponto de partida para questionarmos a Deus? Ele diz que questionar não é um problema, mas é preciso fazê-lo a partir do ponto de vista certo. E eu quero convidá-lo a orar comigo agora. E expor o seu coração diante do Senhor. Não permita que nada roube de você esse momento. Converse com Deus, e sua revelação vai se acender no seu coração. Oro para que o Santo Espírito ilumine você nesse momento. Possa mostrar um espelho para a sua alma. E de repente você se veja um soberbo. Tão pequeno diante de um grande Deus.
questionando. Mas agora consciente, você vai dizer ao Senhor: me perdoa, Pai, porque estou questionando o Senhor a partir da minha arrogância, da minha soberba. Ó Santo Espírito, quebranta o meu coração de todas as formas. Eu quero passar agora a ter um relacionamento com o Senhor de uma maneira clara, objetiva. Eu ainda terei meus questionamentos, ainda terei minhas dúvidas, ainda vou clamar por socorro, mas quero fazê-lo a partir da visão da fé. Ó Senhor, estende sua mão sobre a vida dos meus irmãos e realiza essa obra maravilhosa para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém.